Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao Forte Eben-Emael, considerado no início da Segunda Guerra Mundial uma fortaleza inexpugnável, que não era. A fortaleza Eben-Emael era considerada um ponto forte na defesa da Bélgica diante do invasor que viria da fronteira com a Alemanha. Ela fazia parte de um complexo que incluía também alguns canais que impediam a passagem dos exércitos. Então, se os alemães quisessem atacar a França a partir do território belga, teriam que primeiro neutralizar a fortaleza Eben-Emael e os canais. O mundo esperava que ali fosse travada uma batalha violenta nos moldes da Primeira Guerra Mundial, envolvendo grandes exércitos e movimentações e canhões. Mas todos foram surpreendidos pela eficiência do ataque alemão, ousado, usando táticas totalmente revolucionárias para um novo modelo de guerra, a Blitzkrieg. E no caso específico do Eben-Emael, o uso da força de paraquedistas e planadores. A tomada desse forte foi uma das ações mais espetaculares em toda a Segunda Guerra Mundial, considerando os dois lados beligerantes do conflito. Foram os paraquedistas alemães que ousadamente tomaram um forte considerado impenetrável. Os alemães desenvolveram um plano para invadir a França. Esse plano passava pelo contorno à linha Maginot, consequentemente eles teriam que penetrar no território belga. Só que os belgas também se fortificaram durante os anos 30, construindo o Forte Eben-Emael. É uma fortaleza que protegia o canal Albert, as pontes que cruzam esse canal, consequentemente impedindo a passagem dos alemães por esse que seria, teoricamente, o único caminho se fosse atingir o coração do território belga. Portanto, era uma peça-chave no plano de invasão alemão. E sabendo disso, os alemães ousadamente desenvolveram, treinaram, equiparam modernamente os seus paraquedistas. Foi a primeira vez na Guerra Moderna que os paraquedistas foram usados como parte fundamental da tomada de uma posição inimiga. O forte era muito bem defendido, muito bem estruturado, muito bem planejado, muito bem blindado e muito bem armado. Ou seja, tomá-lo por via terrestre seria uma tarefa gigantesca que iria tomar tempo, coisa que os alemães não podiam gastar, porque a sua invasão para a França estava toda planejada, eles não poderiam perder muito tempo para tomar esse forte. Talvez para tomá-lo de uma maneira convencional, isso exigiria canhões de cerco, vários dias com grande concentração de tropas naquele local, e isso implicaria numa operação gigantesca. Tentando evitar isso tudo, os alemães então planejaram um ataque ousado usando a tropa paraquedista. Este ataque surpreendente, onde uma força muito menor em número e quantidade de soldados neutralizou uma força superior, totalmente protegida dentro das paredes do forte e preparados para resistirem por um longo tempo. Não foi isso que se viu. Primeiro, eles fizeram uma operação conjunta para tomar tanto o forte quanto as pontes sobre o canal Albert, porque essas pontes eram vitais para a passagem depois do exército terrestre em direção ao centro da Bélgica. Então, tomar as pontes e tomar o forte foi a primeira etapa do que veio a ser a campanha do Ocidente de 1940, que em 2 meses levou os alemães a desfilar na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Esse foi o ponto de partida, e a invasão foi nesse dia, 10 de maio de 1940. Daí, os alemães, então, lançaram vários aviões rebocando planadores, e esses paraquedistas, dentro dos planadores, aterraram no topo do forte. Aterrando no topo do forte, os paraquedistas alemães rapidamente neutralizaram os canhões e as metralhadoras que ficavam na parte superior do complexo de Eben-Emael, já neutralizando dessa forma um grande poder de fogo do forte em si. E depois também neutralizaram as armas que ficavam na parte inferior do forte. Ao todo, foram cerca de 60 alemães que aterrissaram no topo do Forte Eben-Emael.
e lá dentro então prenderam quase 2.000 soldados belgas. Eles explodiram também as entradas, as vias de comunicação, e os soldados belgas ficaram presos dentro de uma ratoeira, presos dentro do forte Eben-Emael. Após neutralizar todas as armas que ficavam no entorno da fortificação, apenas 2 soldados alemães penetraram no interior do forte. Eles explodiram uma escotilha e explodiram uma porta. Vocês vão ver no vídeo as imagens das marcas da explosão, ainda totalmente visíveis, como se tivesse sido ontem a explosão, lá dentro do forte. Os belgas rapidamente se renderam, não houve um grande número de soldados mortos. Na tomada das pontes e do forte, cerca de 40 alemães morreram e cerca de 60 belgas apenas. Mas toda a guarnição belga se rendeu para um punhado de alemães. Daí a ousadia dessa ação. O sucesso da ação em Eben-Emael levou os soldados paraquedistas que participaram a serem condecorados pelo próprio Führer, Adolf Hitler, que orgulhoso colocou as medalhas no pescoço de seus soldados. Os alemães foram condecorados depois pelo Hitler e pelo alto comando alemão. O capitão Koch, que era o comandante dos paraquedistas, foi promovido rapidamente. Mais do que isso, o assalto alemão a Eben-Emael entrou para os anais da história militar como uma ação padrão, uma ação ousada e uma ação que passou a ser adotada por todas as forças especiais e todos os paraquedistas, os SAS, as tropas especiais que existem no mundo hoje estudam o caso de Eben-Emael. Após o ataque e a tomada do forte Eben-Emael, um novo modelo de guerra foi apresentado e os comandantes militares ao redor do globo se debruçaram em estudar essa tomada, inclusive os japoneses, que foram aprender com os seus colegas alemães, pois já tinham em mente a tomada de uma outra fortaleza, desta feita na Ásia, a fortaleza de Corregidor, onde os britânicos também se defendiam. A fortaleza de Eben-Emael hoje é um monumento àquela mentalidade antiga na arte da guerra. A posição defensiva ficou para trás, não só no avanço da Blitzkrieg, mas também na história. Hoje você pode visitar a fortaleza mediante um agendamento e percorrer os túneis e caminhos escuros e ouvir as histórias muito interessantes, inclusive as que mostramos aqui. A visita ao forte Eben-Emael é muito interessante. Você passa umas boas horas caminhando pelos túneis e instalações, ouvindo essas histórias que eu mencionei, e no final aprende um pouco mais sobre a história das 2 guerras mundiais e dessa fronteira explosiva no século XX entre a Alemanha e a Bélgica. Essa é a fortaleza Eben-Emael, na Bélgica. Ela foi construída no século XX, nos anos 30. O objetivo dela era deter um possível ataque alemão que viria da Alemanha em direção aos Países Baixos. Foi usado o que de mais moderno existia na época para defesa. Canhões de longo alcance, reforços de concreto, o que havia de mais moderno. Só que essa fortaleza foi tomada em uma ação audaciosa de paraquedistas no dia 10 de maio de 1940. Apenas um punhado de alemães, cerca de 60 alemães, dominaram a fortaleza com mais de 1.200 soldados belgas. Esse feito ficou marcado na história militar como uma das mais audaciosas ações já realizadas até então e até hoje é estudado como um caso perfeito de um assalto surpresa por tropas aerotransportadas. Vamos lá dentro conhecer um pouquinho. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita guiada dentro do forte Eben-Emael, guiada por um belga, muito figura. Ele nos guiou por todo o complexo. Então uma série de túneis foi descrevendo como que os belgas viviam dentro do forte Eben-Emael, como era dura a vida dentro da caserna, né? A vida fechada, eles ficavam fechados. Uma semana era a rotina de serviço, né? A rotação dos soldados. Uma semana de serviço lá dentro, uma semana descansando lá fora. As condições dentro do forte
óbvio, eram enclausurantes, insalubres. A rotina desenvolvida pelos soldados lá dentro não era muito agradável, como a gente pôde checar visitando todo esse percurso aí dentro do Forte Eben-Emael. O comandante do forte, sabendo disso, das condições insalubres dentro do próprio forte, ele despachava a parte burocrática fora do forte. Então ele tinha uma cabana anexa e de lá ele despachava os papéis burocráticos. Então muitos soldados que teoricamente teriam estar de plantão, de prontidão na defesa do forte, estavam fazendo serviço burocrático por conta do comandante que despachava fora do forte. Então você constrói toda uma fortaleza, mas o comandante despacha fora para não ficar dentro da fortaleza, né? E isso complicou a defesa do forte, né? Isso é uma das pequenas histórias engraçadas que a gente ouviu lá em Eben-Emael, que algumas coisas eles não faziam muito inteligentemente, né? Outra história muito interessante, né, é que todos os banheiros, né, então você ficava uma semana dentro do forte, você imagina como ficavam os banheiros. Eles não tinham uma forma de tratamento de esgoto. As necessidades eram feitas todas em grandes containers e depois os soldados tinham que levar os containers para fora para esvaziar, né, o resultado disso, e logicamente não era uma tarefa muito agradável, mas na realidade os soldados que ficavam de limpar as latrinas, vamos chamar assim, brigavam para poder fazer isso, porque era a chance que eles tinham de sair um pouco fora do forte. A ventilação não era das melhores, então imagina o cheiro dentro desses corredores enclausurantes. O sistema de artilharia deles era moderno, o mais moderno que existia na época, mas não foi capaz, né, de defender o forte. Eles foram rapidamente neutralizados pelo ataque surpresa alemão. Dentro do forte tem também uma estrutura do planador que os alemães usaram. A estrutura do planador era um planador de metal, de metalon revestido de lona. Então era muito precário, mas foi muito ousado, porque eles foram lançados de uma distância de 12 km de distância, quando os aviões que os rebocavam os soltaram, e de uma altura de 3.000 metros. Então eles planaram até aterrar exatamente em cima, no topo do Forte Eben-Emael, numa estrutura precária como essa que vocês estão vendo aí. Para aliviar um pouco o frio que eles passaram, porque a 3 metros de altura, com o movimento do planador, você tem muito frio, é de lona, então, e também para dar um ânimo, eles tomaram um produto que era nada mais nada menos do que anfetamina, que os soldados alemães, os paraquedistas, tomaram para poder estarem bem despertos na hora de fazer o ataque, e de fato estavam, tanto é que o ataque foi muito bem sucedido. Então Eben-Emael é um marco, e visitá-lo, ter a oportunidade de visitar Eben-Emael, foi um privilégio, porque a gente repetiu os passos da ação, ficamos aí muito surpresos e muito impressionados com o feito, com o planejamento e a execução do ataque a Eben-Emael. Recomendo essa visita, ela é muito importante para você compreender a mentalidade militar da época antes da Segunda Guerra, ou seja, fortificações, e além do Eben-Emael, vocês vão ver em breve também o vídeo da linha Maginot, que o princípio era o mesmo, embora a linha Maginot era mais elaborada. Então o pensamento militar pré-Segunda Guerra Mundial era esse, grandes fortificações e guerra estática. E foi nisso que os alemães levaram vantagem, porque eles ousaram usando armas até então inéditas na arte de fazer a guerra. Uma pena que essa ação ousada não tem um filme ou uma série que conta como foi planejada e executada. Seria muito interessante ver essa história narrada nas telas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê o like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024.
participe. Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, e eu volto logo com mais histórias. Até mais!